Amém? Isaías 61 diz: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. Amém? Até aí você pode sentar em nome de Jesus. Irmãos, a palavra de Deus não é de singular interpretação. Isso mesmo está escrito. Quando diz que não é de singular interpretação, é porque Deus em um mesmo texto pode falar de muitas maneiras, mas nunca contrariando o contexto geral das Escrituras. Nunca contrariando a doutrina centralizada na cruz de Cristo, no Evangelho, Mateus, Marcos, Lucas e João. Enfim, como já foi dito, se nós somos ungidos, né? O Senhor me ungiu, significa que o Senhor me separou para uma missão, né? Me separou, Ele me achou, como diz 2 Timóteo 2,15, procura apresentar-te a Deus aprovado. Ele me viu aprovado para um determinado campo, para uma determinada área da sua seara, então Ele me ungiu. A unção significa o quê? Capacitação, porque mesmo por mais preparados que nós estejamos, se o Senhor não nos capacitar, não tem como, não existe maneira de o homem realizar obras espirituais. A unção é justamente a capacitação para que o homem desempenhe funções que mexam nas regiões celestes, e unção é símbolo do Espírito Santo. Então está de acordo, porque Jesus disse que enviaria o Consolador, o Ajudador, né? Em grego, Paráclito Divino. Ele estaria convosco, estaria em vós, disse Jesus. Amém. Então, nós temos uma missão. Qual é a sua missão? Já descobriu ela? Claro. Essa é a missão central. Você pode realizar qualquer coisa na terra, mas se fugir do foco de ganhar almas, você começou a se desviar dos caminhos do Senhor. E ganhar almas não é ter igreja cheia. Claro que não é ter igreja cheia. A parábola das 10 virgens mostra isso com muita clareza. Ganhar almas é bem diferente de ter igreja cheia. Afinal de contas, naquele grande dia terá surpresa. Naquele grande dia haverá pranto, ranger de dentes, né? Mateus 7:21. Naquele dia muitos dirão: Senhor, Senhor, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome curamos enfermos, fizemos maravilhas. Quem é que faz isso? Não são os crentes? Então naquele dia haverá surpresas terríveis, e haverá pranto e ranger de dentes. Pessoas convictas vão ter a mais dolorosa retórica de Jesus. Coisas que as pessoas nunca imaginaram ouvir, vão ouvir naquele dia. Mas nós temos uma missão. Irmãos, a obra de Jesus Cristo, a obra do Espírito Santo e a obra de todo aquele que é ungido com uma missão Deus trabalha para que nós tenhamos um despertamento na nossa mente, e depois o Espírito Santo trabalha através de nós para também despertar outros. Por isso diz João 8,32, amém? Conhecereis, é questão de conhecimento. Conhecimento fica onde? Na mente, não é isso? Então, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E como nós no meio evangélico precisamos de libertação todo dia. Quantos de nós chegou uma época que, não, eu não creio no dom de línguas, né? Muitos de nós já foram tão incrédulos, né? Não, eu não creio que Jesus cura. Hoje tem os médicos, não foi? Já não vivemos, muitos de nós, esse balde de incredulidade? E hoje? Hoje nós nem lembramos que tem médico. Amém, irmão? Porque houve uma
libertação, né? Se perguntássemos aqui, todos têm sido curados. Dia a dia nós temos visto tantas curas abundantes, mas isso foi porque houve uma libertação. Aqueles que ainda não alcançaram esta libertação de que Jesus cura, estão padecendo em cima dos leitos de hospital, né? Não tem fé suficiente para bater e a porta realmente se abrir. O que precisa? Libertação. Quantas pessoas conversamos carregando os seus fardos de enfermidades e as pessoas dizem assim, não, quando Deus quiser Ele me cura. Está demonstrando claramente a sua incredulidade, o seu descaso, porque quem tem fé, meu irmão, bate até a porta abrir. E a fé vem? E ouvir? Então fé só através de conhecimento. Fé é aquilo que está fundamentado na revelação bíblica, porque sem Bíblia, não há Deus. Irmãos, a verdade da libertação é tremenda. Existem pessoas, estou falando lá do mundo, estou falando de dentro da igreja também, pessoas que não alcançaram a libertação da sua mente e a sua vida vai se arrastando. Outros vão logo morrendo mesmo. Aí no rádio, na televisão, nos jornais, na mídia que existe aí no mundo, nós vemos dia a dia pessoas lá, fulano morreu. Quando você vai ver a causa da morte, você diz assim, ontem Jesus curou isso na igreja. Fulano morreu disso, daquilo, olha lá um acidente, e ontem Jesus livrou o irmão do acidente. Fulano deu um derrame e acabou, e ontem Jesus livrou de um derrame ali na igreja. Amém? Então existe uma questão, tudo isso é o quê? Tudo isso é uma questão de libertação da mente. Eu conversava com uma pessoa que estava com a filha doente, e eu disse assim, olha, leva a tua filha lá na igreja, um dia só, se um dia só que a sua filha entrar na igreja, se ela não sair curada, nunca mais põe os pés naquela igreja. Amém, meu irmão? Porque eles o venceram pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do testemunho e não amaram a sua vida até a morte. Com Deus não se brinca, ou você crê ou você não crê. Eu disse isso para uma pessoa. Então, é mente liberta. Por que você acha que Josué fez aquela oração? Sol, detente em Gibeon. Tu, lua, no vale de Ajalon. Embora a ciência hoje prove que não tinha nada a ver, o que ele queria era, né? Ele não tinha conhecimento de astronomia. Então ele fez a oração dentro daquilo que a visão dele permitia. E Deus foi lá e honrou o que ele orou. A mente dele estava liberta suficientemente para que ele fizesse aquela oração. Meu irmão, você quer fazer orações sobrenaturais? A sua mente tem que estar alcançando o sobrenatural, tem que desgrudar da terra e pregar no céu. Você tem que entender que a tua cidade é aquela que olhos não viram, nem ouvidos ouviram. O artífice construtor é Deus. Começa a andar em função das coisas espirituais, irmão. Começa a colocar o espiritual em primeiro lugar. Afinal de contas, Mateus 6,33, o que Jesus ensinou? Buscar primeiro. Isso é natural? Isso é visível? Isto é palpável? Não, isso é espiritual. Isto é em primeiro lugar. Você acredita em Jesus Cristo? Então você tem que acreditar nessa palavra, que o reino de Deus e a sua justiça tem que estar em primeiro lugar. Não, pastor, mas o que eu vou fazer do meu emprego? Irmão, deixa ele em segundo lugar. Amém, meu irmão? O que eu vou fazer do meu casamento? Deixa ele em segundo lugar. O que eu vou fazer com meu pai, com a minha mãe, com meu irmão, com meu filho? Deixa todos eles em segundo lugar. Em primeiro é reino de Deus e a sua justiça. Aleluia. Isto é mente liberta. Quem não teve a mente liberta, não, misericórdia. Se eu perder o meu casamento, o que vai ser do meu ministério? Como se casamento tivesse alguma coisa a ver com o ministério. Não sei onde as pessoas veem isso na Bíblia. Isso é falta de libertação. Porque a Escritura diz, amarás, pois, o Senhor teu Deus sobre todas.
Isso inclui casamento, pai, mãe, filho, neto, bisneto, não interessa. Deus tem que estar em primeiro lugar, mas Ele só estará em primeiro lugar se a tua mente estiver liberta. A pergunta é simples. Você quer ter a ousadia de dizer: Jesus, liberta a minha mente? Aí você faz essa oração hoje aqui, amanhã no teu trabalho, amanhã na tua família, está todo mundo te criticando. Mas esse camarada está maluco? Não é possível. Está desprezando isso, está desprezando aquilo. Que Deus é esse que ele serve? Aí eles vão ver quem é o Deus que você serve. É aí que eles vão ver. Meu irmão, Jesus veio para libertar mentes. Mas às vezes as mentes estão tão cativas. Lembra que nós lemos aqui em Isaías 61? Proclamar libertação aos cativos. Que cativos? Quem está preso com algemas, com grilhões? Não, são cativos espirituais, são os cegos. Lembra que Paulo escreve em 2 Coríntios 4:4 que o príncipe deste século cegou? Não cegou as vistas, cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz da glória do Evangelho de Jesus Cristo. Então nós fomos ungidos para proclamar libertação aos cativos. E quando Jesus estava pregando com esta missão de abrir vista aos cegos, né, abrir o entendimento dos oprimidos, muitos criticavam e não aceitavam, a ponto de a mente das pessoas em Israel estar tão cativa que em João 1,12 diz que ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Aí ele diz assim: mas aqueles que alcançaram a libertação, né? Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder para você se tornar um filho de Deus, meu irmão, só com mente liberta. Quando Paulo foi pregar em Éfeso, está lá em Atos capítulo 19, Paulo começou a pregar e ele dizia que não eram deuses os que se faziam com as mãos. A cidade se alvoroçou de tal maneira que eles começaram a gritar o quê, hein? Eles adoravam uma tal de Diana. E eles começaram a gritar: grande é a Diana dos Efésios. Paulo estava lá, até os aventais de Paulo estavam operando milagre. O que Paulo está expulsando o demônio, Paulo está curando os enfermos, Paulo está cheio da unção, levantou um paralítico lá de uma situação terrível, e com tudo isso a mente do povo está tão cativa, que eles se revoltam contra Paulo e contra outros discípulos e querem matá-los. Por quê? Porque sua mente estava atrofiada, estava cativa, não estava liberta. Então, mesmo vendo Paulo, meu irmão, existem operações de Deus que elas podem ser tão tremendas, mas as pessoas foram tão feridas pelo diabo que a sua mente está tão cativa que ela precisaria de algo muito maior para alcançar a libertação. O príncipe deste século cegou, e tem pessoas que foram cegadas, vamos assim dizer, muito mais profundamente. São aquelas que foram levadas a fazer pacto de sangue nos terreiros, na magia negra, nas feitiçarias, nas bruxarias. E são pessoas, meu irmão, que não adianta você chegar para ela: Jesus te ama. Ela está se lixando para o Jesus te ama que você está dizendo para ela. Olha, Jesus é bom, vai lá na igreja que Jesus vai te abençoar. Meu irmão, esse tipo de pregação para certas pessoas não funciona, não presta, não tem sentido. Tem hora que você tem que botar a vida à prova, para que outros sejam libertos e alcancem, a pessoa receba o impacto. Se não for assim, não haverá libertação, não haverá salvação, não haverá cura. Você tem que expor mesmo a vida, como eu disse. Olha, leva a tua filha um dia lá na igreja, se nesse dia que você levar, ela não for curada, nunca mais põe os pés lá. E disse mais: o Jesus que eu prego não é o Jesus que tem por aí não, dos objetos ungidos. Eu comecei a citar para a pessoa um monte de denominação e falei: esse Jesus que estão pregando por aí, para mim é esterco. O meu Jesus é o da Bíblia, Mateus, Marcos, Lucas e João. Você tem que, certas vezes, e a pessoa recebeu um impacto tão tremendo. E eu conversava
semelhantemente com um jovem na central, quando eu conversei com ele ali na central do Brasil, meu irmão, que eu disse assim, agora eu tenho que ir. O jovem pulou em cima de mim, não, não vai não. Me agarrou na central do Brasil, não, você não vai não, fica aqui, vai embora não. Não, eu vou ali comprar, não vai não. Continua falando. Meu irmão, você tem que ser ousado. Você tem que ser intrépido, valente, destemido. Você crê num Deus vivo e poderoso? Aleluia. Ande segundo essa fé. Porque se tu creres, amém, você tem que andar segundo essa fé, essa ousadia, essa convicção. Não adianta o tempo todo, a Bíblia é a palavra de Deus. O meu Deus é poderosíssimo. Pintou uma situaçãozinha, cadê o Deus poderoso? O crente vai para debaixo da cama? Não, põe a vida à prova, não está escrito? Venceram pelo sangue do Cordeiro, palavra do testemunho, e não amar a própria vida até a morte. Quando você expor a sua vida, é porque a sua mente já foi liberta. Enquanto você não expõe a vida, a sua mente não foi liberta. E se você não expõe a vida, meu irmão, você não poderá libertar a outros. Hoje os crentes estão dentro da igreja que nem marionete, aqueles bonequinhos, né? Tudo conduzido. Olha para a direita, todo mundo olha para a direita. Olha para a esquerda, todo mundo olha para a esquerda. Olha, faz um seminário para você virar um pastor. Não é? Os crentes estão conduzidos. A mente dos cristãos está cativa. Certa vez, um soldado comunista disse para um evangelista, no túmulo lá de um doido que mandou matar muitos cristãos no tempo da União Soviética, falou assim, olha, o comunismo é superior ao cristianismo, porque nós, em 10 anos de comunismo, fizemos muito mais do que vocês cristãos em 2000 anos. Meu irmão, é triste quando a gente tem que dar o braço a torcer, que a igreja realmente fracassou, caiu, porque o povo deixou a mente atrofiar. Hoje em dia os cristãos estão guardando mais a lei dos homens do que a lei de Deus. E eu conversava com o jovem e falei assim, negativo, eu não guardo lei de homem nenhum que não esteja debaixo da lei do meu Deus. O reino que eu pertenço já tem as suas próprias leis. E eu não abro mão delas. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a lei do meu Deus. Eu não fui chamado, ungido, vocacionado para guardar estatutos que os homens criam lá nos seus tribunais profanos. Eu fui chamado para andar segundo a Bíblia. E você? Só quando a sua mente for liberta. Senão você sempre vai querer dar um jeitinho. Meu irmão, eu convivi 5 anos dentro de uma determinada igreja, onde o tempo todo a covardia era transparente. Irmãos, nós temos que guardar a lei dos homens. Ia-se fazer uma obra na igreja, conferia-se o estatuto. O estatuto não permite, é a lei dos homens, não vamos fazer. Um evangelismo, não vamos fazer, porque o estatuto não permite. Era um bando de covarde fazendo jus ao que o comunista disse para o grande evangelista. O comunismo rompeu todas as leis, criou a sua própria lei, marchou contra a humanidade, implantou o que quis, e os crentes vivem dizendo que tem um Deus poderoso, mas só de boca para fora. A concepção da mente está atrofiada. Libertação da mente é o que a igreja de Jesus Cristo precisa. Nós precisamos de uma geração de valentes e não uma geração de covardes. Valentes são aqueles que andam segundo a Bíblia. Pedro não prega mais nesse homem. O quê? Pedro não fala mais no nome desse Jesus. O quê? Não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Esse Jesus a quem vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. E aí, meu irmão? Ele foi a favor ou contra a lei dos homens? Por que Paulo era perseguido? Porque estava a favor ou contra a lei dos homens? Você pertence ao reino de Deus? Esse reino tem regras? Esse reino tem lei? Esse reino já tem o seu próprio estatuto? A sua mente tem que ser liberta. A sua mente tem que ser liberta.
nós temos o nosso estatuto. Nós temos dito que a Bíblia é um livro que é a nossa regra de fé e prática. Não é isso que ensinam os seminários? Que a Bíblia é o livro, é a nossa regra de fé e prática. E se surgirem lei dos homens que me impeçam de cumprir a lei do meu Deus, com quem eu fico? Deveria ficar com a lei de Deus. Hoje em dia tem um monte de igreja por aí aliançada, cheia de politicagem até os dentes, púlpitos que mais parecem um palco, um palanque para político desfilar, ministério de igreja amaldiçoados, microfones cheios de imundície, porque as igrejas estão servindo de desfile para a lei dos homens, enquanto que pelos púlpitos deveria estar sendo proclamado a lei de Deus. Entra em igrejas aí, igreja nada, força de expressão. Sempre tem um político atrás do púlpito. Não tem? Sempre tem, meu irmão. O que é isso? Aliança com o mundo. É mente cativa. Irmão, olha, se nós não tivermos assim com os homens, né? E eles vão criar um monte de problema para a gente. É mesmo? Quando criaram um monte de problema para Tiago, Estevão, para Paulo, o que aconteceu? A igreja conheceu o seu ponto alto. Amém, meu irmão? Porque o que manda na nossa vida é a lei de Deus. Nós temos uma promessa: 1.000, 10.000 e tu? Quando João Batista chegou no cenário de Israel com a sua mente liberta, meu irmão, só um homem, meu irmão, quero que você entenda isso. E essa noite você ore, fale com Deus, leve Deus a sério. Quando João Batista chegou, e Jesus falou o quê em Mateus 11:11 a respeito dele, hein? Dos nascidos de mulher. Ninguém é maior que João Batista. Quando ele entra no cenário de Israel, você tem que entender o seguinte: a Bíblia é o nosso livro, é o nosso exemplo, são os nossos ensinos. Quando João Batista diz aquilo, meu irmão, não presumais de vós mesmo, dizendo, temos por pai Abraão, pois até das pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Meu irmão, aquele homem tinha uma mente completamente liberta. Ele não se achava judeu, ele não se achava merecedor por ser filho de Zacarias, o sacerdote, ele não se achava especial em nada. Ele tinha uma missão de cumprir os propósitos do reino de Deus. Ele quebrou a lei mais terrível dos judeus, a ponto de os judeus chegarem para ele e perguntar: tu és o Cristo? Porque para falar com aquela autoridade, comparar os judeus, a herança judaica, as pedras, tu és o Cristo? E ele falou: eu não sou o Cristo. Meu irmão, eu te pergunto, tu és o Cristo? Mas se a sua mente for liberta, tu vai pregar igualzinho a ele. Amém, meu irmão? Meu irmão, eu só estou tacando fogo na brasa que já está na tua mente, porque naquele dia que o Senhor nos deu, Ele colocou uma brasa poderosa aí na sua mente. Eu só estou tacando fogo nela para você não esquecer. Não esqueça, você tem que andar segundo o que diz a Bíblia. A lei dos homens, meu irmão, são muitas. Pode aí alguns traficantes cercarem a igreja e dizer assim: não quero mais culto aqui. E aí? Como é que fica? Deixa eu rir com antecedência. Amém, meu irmão? Quem manda na igreja é Jesus Cristo. Você é a igreja? Amém. A sua mente está liberta? Amém. Você crê que as armas forjadas contra você não prosperará? Toda língua que se levantar contra ti em juízo, você a condenará? Você crê que esta é a herança dos servos do Senhor? E a sua justiça que vem do Todo-Poderoso? Meu irmão, você só será um instrumento para marcar a tua geração, para abalar a terra, se a sua mente for completamente liberta. Ou você acha que a vida que Deus preparou para você é essa? Casa, trabalho, igreja, casa, trabalho, igreja. Aí Efésios 5,14 vai entrar, ó. Desperta tu que dormes, ressuscita-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Deus tem um plano para quando você pregar, multidões se renderem. Mas tem que ser valente, tem que ser ousado, tem que pagar o preço da verdade da Escritura. Tem que ser com Bíblia.
come Bíblia, te alimenta da Bíblia. E os homens, pouco me importa o que os homens criam, me importa o que meu Deus já estabeleceu. O seu reino é bem estabelecido, fundado. Jesus Cristo disse em Mateus 16, 18, tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A igreja já está edificada, já tem as leis, já tem o estatuto, já tem as normas, já tem as regras. Sim ou não? Amém, meu irmão? A sua mente tem que estar liberta. A verdade é essa. E a Bíblia diz, não vos enganeis. De Deus, ninguém zomba. Porque tudo que o homem... Amém? Eu pergunto, o que você tem semeado? Temor diante de Deus? Ou ousadia? Valentia, intrepidez ou covardia? Não zomba de Deus, não. A palavra é poderosa, não é poderosa? Ah, a palavra é poderosa. Por essa palavra Deus criou o mundo. A palavra é poderosa, então não zomba de Deus. Se Ele é poderoso para te guardar, meu irmão, credibilize-o. Se você semear fraqueza, é isso que você vai colher. Aí depois, quando você visita os hospitais, você vê um monte de pastor em cima do hospital, em cima do leito. Você vê um monte de crente trucidado, sem vida, sem esperança, sofrendo. Você vê um monte de cristão comendo o pão das dores, precisando de que alguém bata na sua porta para lhe dar um prato de comida. Por quê? Zombaram de Deus, eles semearam covardia a vida toda, eles semearam incredulidade, eles não semearam valentia. Naum 7, o Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, e conhece os que nele confiam. Você confia? Qual é a regra da sua vida? Qual é a lei que Deus preparou para que você ande nela? Aí, nós viemos por aí. Ah lá, é crente. Crente aquilo lá? Tem satanista vivendo muito melhor do que cristão por aí, meu irmão. Cristão entre aspas, logicamente. O que Deus preparou para aqueles que o amam, olhos não viram, ouvidos não ouviram, nem nunca subiu ao coração do homem. Jesus falou assim, olha, no porvir tem surpresa. Aí Pedro diz assim, Senhor, nós deixamos tudo e te seguimos. Deixamos tudo e te seguimos. O que nós vamos ganhar? Ah, vocês vão receber 100 vezes mais neste mundo, e no porvir, a vida eterna. E quando da consumação dos séculos, quando o Filho do Homem voltar na sua glória, vós vos assentareis sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Mas quem? Nós que deixamos tudo e te seguimos. Meu irmão, Elias foi alimentado no deserto, foi alimentado naquela caverna pelos corvos. Eliseu, lá naquele monte, cegou um exército inteiro. Moisés abriu o mar vermelho. O anjo da morte passou no arraial dos inimigos. Um anjo matou 185 mil assírios em uma noite. Deus falou para a tribo de Judá que o inimigo não lançaria lá uma flecha que fosse. Falou para Josafá, isso aconteceu. Deus falou, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita. Deus falou que toda ferramenta forjada contra ti não prosperará. Deus falou, eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões de toda a força do diabo, e nada vos causará dano algum. Ele falou, ele não é homem que mente, nem você crê? Você crê mesmo? Deus pode deixar os inimigos se levantarem? Que você vai levantar a tua mão e vai dizer, Senhor, cega todos eles? O diabo pode se levantar que tu vai dizer assim, diabo, põe a cabeça aqui no chão que eu vou pisar segundo a palavra do meu Deus. Aleluia, glória a Deus. As enfermidades, o câncer, as maldições podem se levantar que tu vai dizer, posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Amém. Meu irmão, ou é assim ou esquece cristianismo. Isso tudo é uma questão de mente liberta. Prepara
Prepara-te para te rires das situações difíceis. Prepara, meu irmão. E quando parecer que está tudo mal, dê um brado como Jó. Eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará e eu verei a glória dele. Amém, meu irmão? A sua mente tem que estar liberta. E é claro, tal qual João Batista não foi compreendido, Jesus não foi compreendido, os apóstolos não foram compreendidos, principalmente no meio do seu próprio povo, da sua própria nação, eles não foram compreendidos porque a libertação que eles alcançaram foi grande demais. Pedro estava lá pregando e os homens falaram assim: ué, não são galileus esses homens? Pescadores? Como é que eles podem falar disso tudo aí? Como é que eles podem falar dessa maneira? Aí alguém disse o quê? Eles estiveram com Jesus. Eu pergunto, há quanto tempo você tem andado com Jesus? Por que a sua fala não mudou? Por que a sua fé não mudou? Por que a sua casa não mudou? Por que a sua vida não tomou um novo rumo? Amém, meu irmão? É tempo de se levantar com ousadia, buscar a face do Senhor e ver mudanças. Não vai ficar caminhando o tempo todo numa vidinha fúnebre, não. Entra no teu quarto, fecha a tua porta aí, fala com teu Deus. Teu Pai que te vê no oculto, te recompensará publicamente. Amém. O Senhor então nos abençoe em nome de Jesus.